Então agora, pessoal, a gente vai desenhar o gráfico dessa função, né? Posição em função do tempo, que, como vocês já viram, é de segundo grau, né, professor? É. Então vamos lá. O gráfico dela, a gente pode desenhar de várias maneiras também. Mas a gente pode atribuir valores a t e encontrar os respectivos valores de s da posição, né? Para fazer isso, eu vou usar dois exemplos. Um exemplo onde velocidade e aceleração são positivas, portanto o movimento é acelerado. E outro exemplo onde velocidade e aceleração têm sinais opostos. Velocidade inicial é positiva e a aceleração é negativa. Tá? E aí a gente vai ver como é que esses gráficos se comportam. Vamos lá. Exemplo 1. Professor, bota aí um exemplo. Pois vamos, né? Vamos fazer de conta que a gente quer desenhar o gráfico desse movimento aqui, ó. Exemplo 1, né? Eu quero desenhar o gráfico, professor, dessa função, do movimento que tem essa função. S é igual a 2 mais 2t mais 1t ao quadrado. Pronto. A função é desse tipo, né? Professor, cara, vamos escrever aí os dados, né? O que é que essa função está querendo me dizer do movimento, né? Quais são as informações que eu tenho sobre o movimento a partir dessa função? Me ajuda aí, né? A posição inicial é quem? 2 metros. A velocidade inicial, né? É quem multiplica com t, né? É quem multiplica t. Então a velocidade inicial é 2 metros por segundo. Lógico que aqui eu estou considerando que todo mundo está, né, nas unidades do sistema internacional, né, professor? Esqueci de dizer, né? É. Pronto. E a aceleração? Galera, a aceleração é um número que quando a gente multiplica por 2 dá 1. Qual é o número, aliás, que quando a gente divide, né, galera? Qual é o número que quando a gente divide por 2 dá 1? O número que quando eu divido por 2 dá 1 é 2. Então a aceleração nesse caso aqui, ó, é 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho esses três dados aí, né? Extrair esses dados só para você entender como é que você vai fazer na hora que você precisar disso, né? Lembre que a aceleração é um número que quando divide por 2 dá esse número que está aqui, multiplicando com o t ao quadrado, né? Ah, professor, legal. Por isso que aqui a aceleração é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 que multiplica t ao quadrado, que está do lado dele ali. Tá, professor, entendi. Mas vamos desenhar o gráfico? Pois bora, né? Então eu vou atribuir valores. Olha só. Eu vou atribuir valores a t e vou encontrar os seus respectivos valores de s, né? Bora fazer isso. Eu vou atribuir valores a t e vou encontrar os respectivos valores de s, né? Vamos fazer de conta aqui primeiro, ó, que eu quero atribuir o tempo igual a 0, né? No tempo inicial. Gente, esse é fácil. No tempo inicial, no t igual a 0, o corpo estava na posição inicial. Qual era a posição inicial? 2. Ah, tá, professor, é verdade, 2. Então pronto, ó, no tempo inicial, a posição inicial era 2. Né? No tempo inicial é onde você começou a analisar o movimento. Quando você começou a analisar esse movimento, o corpo estava na posição inicial. Qual era a posição inicial? Segundo a equação, 2 metros. Foi isso que eu botei. Mas se você fizer a conta, dá a mesma coisa. Ó. Se eu colocar 0 aqui nesse t e colocar 0 aqui também, eu zero esse termo e zero esse, só sobrou 2. Ah, professor, muito fácil. Agora eu vou atribuir tempo igual a 1. Olha só, tempo igual a 1. Vamos ver qual vai ser a posição desse corpo no tempo igual a 1. Vou fazer aqui em cima, para a gente acompanhar. Ó. Quando o tempo for igual a 1, como é que fica a posição, né? Ó? A posição 1 vai ser, me ajude, viu? Olha só, 2, onde tem o tempo, eu vou colocar 1. Mais 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 1 vezes 1 ao quadrado. E, professor, quanto 1 é essa mesmo. Então vai ficar 2 mais 2 mais 1, que é igual a 5. Não, 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Então a posição do móvel aqui, ó, é 5 metros, né, professor?
No tempo igual a 1, a posição é 5 metros. Agora vamos jogar mais um número. Tempo igual a 2, né? Pois bora, pessoal. Agora tempo igual a 2, ó. Tempo igual a 2 segundos, né? E aqui é 1 segundo. Como é que fica a posição, né? A posição 2, olha só, vai ser 2. Onde tem o tempo, eu coloco 2 agora, né, professor? 2 mais 2 vezes 2, 2 vezes 2, mais 1 vezes 2 ao quadrado. 1 vezes 2 ao quadrado. Vamos primeiro resolver as potências e as multiplicações. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 4, 8. Mais 2, 10. Então essa posição 2 aqui, ó, é de 10 metros, né? 10, né, professor? Então quando o tempo é 2, a posição do corpo é 10, né? 10 metros, isso mesmo. Só faz só mais um? Pois bora fazer só mais um. Quando o tempo é igual a 3, né? Quando o tempo é igual a 3 segundos, a posição 3 vai ser S3 igual a 2 mais 2 vezes 3, 2 mais 2 vezes 3, mais 1 vezes 3 ao quadrado. 1 vezes 3 ao quadrado. Bora fazer, ó. Primeiro as potências e as multiplicações. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 1, 9. 9 mais 6, né? 9 mais 6, 15. Mais 2, 17. Caraca, professor, isso é muito fácil. Até aí sim, né? Agora a gente vai desenhar o gráfico. Bora me ajudar aqui a desenhar o gráfico. Então, quando o tempo é 3, a posição é 17. Agora a gente vai desenhar o gráfico de posição, ó, posição em função do tempo para esse movimento, né? Posição que a gente já definiu que está em metro, né? Em função do tempo que a gente definiu que está em segundos para esse movimento aqui. Então tá, nós vimos que no tempo igual a 0, né? No tempo 0, a posição do carro era 2. Vou marcar aqui de azul. No tempo igual a 0, a posição do carro era 2. Vamos dizer que o 2 está aqui. Pronto. No tempo igual a 1 segundo, olha só. No tempo igual a 1 segundo, vou botar aqui, ó. A posição do carro era 5. Já está mais para cá assim, ó. 5, né, professor? Ó. A posição do carro já é 5. Você tem que ligar os pontos, né, ó. Ah, tá, entendi. Isso, ó. Ligou os pontos, né? No tempo igual a 3, no tempo igual a 3, 3 não, né, professor? Pulou, é 2, né? No tempo igual a 2, a posição do carro é 10. Já está lá em cima, ó. 10. Ei, professor, não vai dar para fazer o 17. Tem nada não. Então, 10, né? Você já percebe, galera, que a posição varia mais rapidamente do que o tempo. A taxa de variação da posição está aumentando, ó. 2, 3, 5. A taxa de variação de posição está aumentando e a taxa de tempo não, é sempre de 1 em 1, né? Então, quando você for desenhar esse gráfico, não vai ser uma reta, vai ser um gráfico mais ou menos como esse aqui, né? Vai ser um trecho... ficou diferente ali, né? Vai ser um trecho de parábola, né? Vai ser um trecho de parábola. Então, o gráfico de um movimento uniformemente variado, turma, nesse caso, velocidade inicial é positiva e a aceleração também está positiva, né? E a posição inicial é 2, né? Por isso que o gráfico ele começa daqui, né? Eu comecei a analisar o movimento nessa posição aí, né? Então, por isso que a gente diz aí nesse caso que o movimento vai ter um gráfico desse daqui, semelhante a esse, ó. A posição em função do tempo para esse gráfico, né? Ó, vai ser um gráfico parecido, né, galera, com esse daqui, ó. Se eu fosse desenhar o gráfico completo, né, ó. Se eu fosse desenhar um gráfico completo, né, seria um gráfico parecido, né, com esse daí, né. Ah, professor, uma parábola, né? Uma parábola, né, que tem aí uma concavidade para cima, né. Nesse caso, você afirma, né, que a aceleração do corpo é positiva, né. E esse ponto aqui é o ponto onde ele inverteu o sentido de movimento, caso isso tenha acontecido, né? Ele vinha no sentido oposto à trajetória e nesse ΔT', ele inverteu o sentido de movimento e voltou para o sentido positivo da trajetória, né? Quando isso acontece, o movimento é chamado de movimento
Aliás, chamado não, o movimento é dito como tendo aceleração positiva, porque a aceleração do corpo está a favor da trajetória, aí nesse caso, né? Beleza, galera? Tá bom, professor. E quando eu tiver a aceleração negativa? Bom, aí fica fácil deduzir, né, turma? Quando a aceleração é contra a trajetória, quando a aceleração é negativa, o corpo vai estar de início a favor da trajetória, o movimento vai ser a favor da trajetória, mas a aceleração está puxando ele no sentido contrário, né? Então, quando a aceleração for negativa, eu posso botar até aqui para você ver, ó, quando a aceleração do corpo for negativa, eu posso afirmar a você que o corpo vai ter um gráfico parecido com esse daqui, ó, parecido com essa parábola, né, ó, com a concavidade para baixo, né, ó. Aqui, esse ponto ali do vértice, né, ó, é onde ocorre a inversão do sentido de movimento, né, ó. Ele vinha no sentido positivo do eixo, mas como você sabe, a aceleração é negativa, ou seja, a aceleração está oposta à trajetória, está puxando o corpo para o sentido oposto da trajetória. Então depois, em um certo intervalo de tempo, em um certo momento, ele volta para o sentido oposto da trajetória. Então aqui a gente afirma que a aceleração desse corpo é negativa. Bom, como deu para perceber, o gráfico da função da posição com o tempo vai ser uma parábola, né, galera? Porque a relação de S com T é uma relação de segundo grau, né? Tranquilo, turma? Tranquilo? Vamos nessa então para a próxima aula.